China disponibiliza 50 bilhões de dólares para o desenvolvimento dos países africanos. Zelensky pede para disparar ao território russo com armas ocidentais. Netanyahu diz que quer ter controle do corredor Filadélfia. E Vladimir Putin diz que prefere Kamala Harris do que Donald Trump nas eleições americanas. São esses factos que queremos refletir hoje. Mas antes de mais, de entrarmos no desenvolvimento desses temas, gostaria de pedir que subscreva o nosso canal. Subscreva o nosso canal, ponha um like, compartilhe o vídeo e qualquer assunto deixe algo nos comentários, que nós teremos muito gosto em ler as suas contribuições. Esse é o canal Professor Edgar e estaremos aqui sempre para refletir assuntos, geografia, história, política, geopolítica angolana, africana e global. Vamos ao primeiro tema. Realizou-se ontem e hoje está a decorrer a Cimeira China-África ou África-China. A Cimeira China-África já está na sua 9ª edição. É uma cimeira que vem juntando os países africanos com o gigante asiático no sentido de estreitarem cada vez mais os laços de cooperação entre um país que é continental e um continente que está a lutar todos os dias para o seu desenvolvimento. De facto, a China tem os seus interesses em África e a África é uma região estratégica, uma vez que a China está em rotas de colisão com os países ocidentais e com a Europa, sobretudo, encara a África como o seu parceiro, encara a África como um grande mercado para os seus produtos. Quanto a essa questão, Xi Jinping reforçou que a China sempre foi um grande parceiro de África desde os tempos antigos e que hoje as relações entre a China e a África estão na sua fase mais proeminente. E Xi Jinping adianta que quer que essa cooperação ganhe cada vez uma força mais estratégica, ou que ganhe uma posição mais estratégica, que essa cooperação deve chegar a setores estratégicos como o próprio desenvolvimento tecnológico, como a área da educação, a área da ciência, a área da tecnologia, a área da inovação, a área das energias renováveis, a área da agricultura, no sentido da África ultrapassar os seus problemas que todos nós conhecemos. No entanto, a iniciativa é boa. Há aqueles que consideram que a China está a dar empréstimos gigantescos aos países africanos para poder prendê-los na dívida e assim explorar melhor os seus recursos. Mas nós entendemos que as ajudas são bem-vindas, uma vez que a China é um credor que permite um alívio naquilo que são as taxas de pagamento, que não são muito violentas como de outras instituições. E também os empréstimos chineses podem ser negociados com mais flexibilidade. Um elemento perigoso é que muitas das vezes os líderes africanos não sabem canalizar devidamente os empréstimos. Os empréstimos deviam ser investidos em setores prioritários, no sentido de gerar mais recursos
e contribuírem cada vez mais para o desenvolvimento. O que acontece, na realidade, é que muitas vezes os empréstimos caem na baila da corrupção e um grupo minoritário dos países africanos assambarcam esses recursos e depois quem paga são os populares dos mesmos países. No entanto, essa é a nossa apreciação. Segundo tema, Zelensky pede autorização dos Estados Unidos e dos países europeus para disparar com mísseis de longo alcance o território russo com armamentos ocidentais. Esse é um tema bastante sensível, uma vez que Zelensky persegue essa questão já há um bom tempo. E um porém é que, por esse mesmo motivo, a Rússia está a adaptar a sua política nuclear. E os grandes líderes russos, como Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, afirmou que, se isso acontecer, a Europa estaria a pisar na linha vermelha. O mesmo foi compartilhado por Sergei Lavrov, primeiro chanceler russo ou ministro das Relações Exteriores, que disse a mesma coisa. Entendem que em nenhum momento os mísseis balísticos ocidentais, como o Sturm Shadow, o Scalp inglês, outros mísseis balísticos de longo alcance produzidos no Ocidente, caiam no território russo. Um cenário, imaginemos que se os Estados Unidos tiverem conflito com o México e a Rússia ajuda a México com os seus armamentos e, por sua vez, o México ataca os Estados Unidos com as armas russas. Será que seria de bom grado ou os Estados Unidos reagiriam de bom grado? Então, essa é uma faca de dois gumes. Apesar que também muitos líderes ocidentais, como Stoltenberg, defendem que a Rússia deve ser atacada e que a Ucrânia tem o dever de se defender. Mas atacar a Rússia com armas ou com mísseis de longo alcance, mísseis balísticos de longo alcance ocidentais, aí seria demais. Apesar que o premier da Polônia afirmou que isso devia acontecer, mas também já recebeu um aviso de grandes líderes da União Europeia de que a Polônia está a exacerbar as suas posições na questão do conflito Rússia e Ucrânia, o que não seria de bom grado. Em terceiro, temos como tema, Netanyahu diz que quer ter o domínio do Corredor Filadélfia. O Corredor Filadélfia é uma faixa de terra de 14 quilômetros de fronteira que separa o Egito e a faixa de Gaza. Como sabemos, a geografia da faixa de Gaza, ela não vem dentro da sua fronteira territorial. Gaza faz 90% de fronteira com Israel e tem uma porção de terra que faz fronteira com o Egito. Esse é o Corredor Filadélfia. Netanyahu, primeiro-ministro israelense, entende que esse Corredor Filadélfia tem sido um elemento de passagem de suprimentos que abastecem o grupo H, que é o grupo terror. Não posso dizer aqui no canal porque por causa das políticas do YouTube, mas eu sei que já compreenderam. Então, esse Netanyahu quer acabar com esse grupo e entende que uma das formas para acabar com esse grupo é cortar essa cadeia, é dominar o Corredor Filadélfia. Mas também o grupo entende que
Israel não pode dominar isso e que se Israel tentar dominar essa região, a guerra vai cada vez mais aumentar. E outra questão também é que o Egito não quer que Israel detenha controle total do corredor Filadélfia, uma vez que o corredor Filadélfia, além da fronteira terrestre, há também túneis que passam sobre ele. E Netanyahu hoje em dia encontra-se em maus lençóis, uma vez que 6 reféns israelenses morreram na Palestina e ou estão a acontecer grandes manifestações contra Netanyahu, ou contra as posições de Netanyahu, pois muitos cidadãos israelenses entendem que Netanyahu nada está a fazer para resgatar os reféns, pura e simplesmente continua a fomentar a guerra para se manter no poder. Uma outra questão também é que a pressão vem dos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos entram para as eleições e os democratas têm os estados, são estados que os estados americanos que não são nem republicanos nem democratas. Então, há aquela comunidade muçulmana que é grande nos Estados Unidos que apoia os democratas, mas com essa situação em Gaza, esses votos poderão, ou esses apoios poderão não aparecer para os democratas. Então, há uma pressão que Netanyahu sofre para assinar um cessar-fogo. Então, Netanyahu encontra-se em maus lençóis nessa altura. Vamos ver onde é que isso vai chegar. E por último, Putin diz que prefere Kamala Harris do que Donald Trump nas eleições de 5 de novembro, eleições americanas nesse caso. Será mesmo que Putin prefere que Kamala Harris, uma democrata, entre ao poder do que Donald Trump? Uma vez que nós conhecemos as posições de Donald Trump, as políticas de Donald Trump são mais viradas para os Estados Unidos e menos para o exterior. Donald Trump entende que os recursos que estão a ser gastos na Ucrânia poderiam ser canalizados para o investimento e o fortalecimento da economia americana. E o Mike Vance, que é o vice-presidente de Trump, tem também as mesmas posições. Há dias falou muito sobre essa questão do não apoio, sobre a redução dos apoios americanos à Ucrânia. Será mesmo que Putin prefere Kamala Harris? Mas em tempos atrás Putin teve o mesmo posicionamento quando foi perguntado se prefere Donald Trump ou prefere Joe Biden. Putin disse que preferia que Joe Biden ganhasse as eleições, uma vez que Joe Biden é um político mais experiente e que também é mais previsível. Donald Trump não é previsível na perspectiva de Putin. E será mesmo? Fica a pergunta. Pode responder nos comentários. E também por outra, Putin diz que está satisfeito com o desempenho dos seus militares no Donbass, na região de Donetsk, onde cada vez mais os russos avançam. E também diz que está satisfeito com a resposta que os militares russos deram à Ucrânia na sua invasão a Kursk. Putin entende que a invasão a Kursk foi um autêntico fracasso, que as tropas russas hoje reivindicaram a conquista de mais uma cidade, que é a cidade de Kleskivka, na República Popular de Donetsk, onde cada vez mais os russos avançam. Tudo indica que conseguirão conquistar cada vez mais territórios e o Donbass está cada vez mais na mão dos russos. Se chegou até aqui, lhe agradeço, muito obrigado.